Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia de reflexão. E eu lembro exatamente que há uma semana atrás eu estava tomando um chá, morrendo de frio, e hoje tá um calor, um céu lindo, azul, um dia belíssimo. E eu vou reclamar? Óbvio que não, que permaneça assim, porque eu particularmente não sou muito amiga do frio e já recebi hate aqui no Instagram. Como assim você não gosta do frio? Eu falei, pois é, gente, né? Mas hoje eu já vou logo avisando pra vocês que o tema é um tema que ele desperta um pouquinho do negócio do ódio em mim. Confesso, eu fico o negócio da revolta, é isso que a sensação de injustiça. Pois é, me traz tantos sentimentos esse assunto. E assim, digo que vou falar muito, então se você não tem paciência pra escutar, eu aconselho você a pular esse story e ver outra coisa, tá? Se entreter de outra forma, porque aqui o assunto vai ser sério e tem a ver com o ambiente corporativo. Hoje o assunto da reflexão é liderança. Como assim? Aí você pode falar, nossa, que chato, né? Vai dar de coach, de líder agora? É a última coisa que farei, pelo amor de Deus. Porque assim, o que eu quero trazer de reflexão pra vocês não é sobre líder, papel de líder. É sobre justamente o outro lado, que é os liderados. Eu tive o talvez privilégio de ter a ótica dos dois lados. Então eu já fui a pessoa liderada por pessoas muito decentes e por pessoas completamente despreparadas. E eu já fui a líder. Já fui a líder completamente despreparada e já fui a líder um pouco mais madura. E aí eu quero refletir um pouco, porque se deixar, amor, eu falo umas 3 horas sobre isso. E as 3 horas com uma revolta no coração que vocês não fazem ideia. Mas eu quero falar hoje sobre um ponto da liderança, e é um ponto de reflexão, e é algo que, se você é líder, não é líder, se você tá no mercado de trabalho, você tá sendo liderado, ou não, você tá no trabalho informal, você é freelancer, você é autônomo, todo mundo vai conseguir captar a reflexão de hoje. Desde que o mundo é mundo, líderes são necessários. No meu ponto de vista, o líder é quem arruma a bagaça toda para que todo mundo ande na mesma direção. Porque se a gente juntar forças para a mesma direção, a chance de chegar lá é muito maior. O que eu enxergo? E aí, conversando com o meu pai, e gente, eu converso sobre liderança com meu pai desde a época que eu era estagiária, que eu olhava para os meus líderes e eu falava, cara, eu não consigo enxergar um tato, aquela pessoa influenciadora, aquela pessoa que traz o engajamento para a equipe. Era muito difícil de enxergar isso. Isso já me intrigava, mesmo sabendo absolutamente nada sobre liderança. Eu observava muito, como eu já brinco com vocês, que eu sempre observei muito, e eu observava, por exemplo, quando um líder meu tinha uma conversa com um subordinado, né, com um liderado, e eu observava a conversa, assim, e era muito claro como esse liderado, ele não saía motivado da conversa, desse, hoje, né, chamado de feedback. Ele saía, tipo, murcho, sabe? Tipo, ai, levei um esfregão, puta que pariu, vou ter que voltar aqui pra minha mesa, tentar consertar pra não levar outra mijada. Não era algo tipo, vamos lá, sabe? A pessoa sai da reunião assim com a postura, tipo, bora fazer acontecer. E isso sempre me intrigou muito, tipo, muito assim. Porque eu usava empatia. Eu falava, caraca, se eu tivesse no lugar dessa pessoa que tá levando uma chuchada do líder, cara, é muito nítido que você não sairia engajado. Você não sairia, ai, Duda, mas mijadas são necessárias. Segue me escutando que eu vou chegar num ponto. Com toda a minha experiência profissional, eu comecei a enxergar um padrão. E aí eu quero conversar sobre esse padrão com vocês de liderança e eu quero ver se vocês concordam comigo.
Isso que eu vou pontuar aqui não é de hoje, não é de ontem, não é de antes de ontem, não é dos meus 7 anos de experiência no ambiente corporativo, porque eu converso muito isso com meu pai, que é uma das minhas referências no ambiente corporativo, e desde 1980, 1990, segue assim e as pessoas ainda não viraram a chavinha, exceto exceções. Mas as exceções realmente são exceções. O que deveria ser a regra é a exceção. O que acontece hoje, e é de uma frequência absurda, se tem uma pessoa que executa aquele trabalho muito bem, né? E aí vamos falar, por exemplo, de um setor financeiro. Nossa, o cara é craque nas finanças, o cara é muito bom no financeiro. Realmente, ele é estratégico, ele tem um pensamento ali estratégico, ele realmente entrega resultado. E o que acontece? Um gerente, um diretor, olha para esse cara, fala, olha só como ele é bom. E o que ele faz? Promove, fala, tu vai liderar a equipe. Pô, tu é tão bom, né? Aí, eu quero que você reflita comigo sobre os parâmetros. O que indica que uma pessoa que executa bem o trabalho vai executar com maestria um cargo de liderança? Me diga, me responda. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ah, mas o líder precisa entender dos processos. Só isso, né? Que o líder precisa. É só essa soft skill, né? Falando inglês aqui de novo, mas é só essa habilidade que o líder precisa. É manjar dos processos, habilidades técnicas. Se a gente fosse colocar numa balança habilidades técnicas e soft skills, né, que seriam as habilidades emocionais, o saber lidar com o outro, a capacidade de trabalho em equipe, o seu nível de empatia, se colocasse numa balança, essa soft skill, né, essas habilidades emocionais, são muito mais necessárias para um líder do que a habilidade técnica. Porque se ele tem uma equipe muito boa tecnicamente, a habilidade dele tem que ser focada na gestão dessas pessoas que são ótimas nas habilidades técnicas. Pegou? Aí o que acontece com uma frequência absurda é, o cara é muito bom tecnicamente, a mulher é muito boa tecnicamente, sobe ela de cargo, dá um aumento, parabeniza, a pessoa fala tipo, opa, nossa, que legal, fui promovida. E aí ela é literalmente jogada aos leões. Tipo, vai lá, querido, se vira. Aí às vezes a empresa dá um cursinho de coach, dá um cursinho de liderança e fala, vai que é tua, Tafarel, bora, vamos lá, liderar. E aí esse gerente, diretor, enfim, que promoveu essa mulher, esse cara, esse líder, aí ele começa a cobrar resultado. Falou, opa, querido, eu aumentei seu salário, você agora é líder de uma equipe, tu tem que gerar resultado. E aí, essa pessoa que era boa tecnicamente em executar um trabalho, agora ela se vê numa posição de que ela tem que liderar, sei lá, 5, 6 pessoas, 7, às vezes mais, 20 pessoas. E ela tem que mostrar resultado. Então ela tem que cobrar resultado das pessoas também. E aí, amor, aí é a reflexão. Agora começa a minha reflexão. Porque isso tá ferrando de um jeito os ambientes de trabalho que vocês não fazem ideia. Mentira, vocês fazem ideia. Se vocês trabalham no ambiente corporativo, amor, ou vocês assistiram, assistem ou vão assistir um caso desse. E o que eu realmente acho preocupante, e agora é o que me causa raiva, é o que me causa revolta, é o que eu fico é porque esses líderes, vamos colocar como chefe, a pessoa foi promovida a chefe, esses chefes estão liderando a nova geração que está entrando no mercado de trabalho. E aí, quem estuda minimamente sobre isso sabe que hoje há um receio enorme das novas gerações em se colocarem em posições de liderança. Eles olham para os líderes e eles falam assim, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero estar no cargo dessa pessoa. Porque essas pessoas não influenciam, não engajam, não trazem propósito para o dia a dia de trabalho. Gente, esse povo cobrando das pessoas sem tato, recebendo chicotada de uma diretoria por meta,
replicando a chicotada pra essa galera nova, que pode ser o primeiro emprego da pessoa, pode ser um estagiário, por que não? Gente, eles estão ferrando o psicológico dessa galera, no sentido de, não tô passando a mão na cabeça falando, ai, tadinho. Ninguém é tadinho, mas vamos utilizar da nossa empatia pra essa galera. E aí, quando eu falo isso, eu falo com uma propriedade absurda, porque eu já peguei tanta gente despreparada que estava acima de mim, que eram pessoas com habilidades técnicas ferradas, assim, era gente topíssima, assim, você dava um trabalho, a pessoa matava no peito, executava com maestria, mas pra liderar, Jesus. E aí, eu tenho que levantar a mão pro céu e agradecer, porque eu tinha um pai que me falava assim, Duda, veja bem, ali você está aprendendo o que não fazer. Entenda, esse não é o certo, não é um comportamento coerente, não é um comportamento de líder, não é. Só que aí, gente, tem um problema. Não é todo mundo que tem o pai da Duda que conversa em casa e fala, ô meu filho, peça demissão, ô meu filho, segue ali, mas saiba que isso não é exemplo. Que o que o líder te fala é porque é uma pessoa, às vezes, um pouco mal resolvida, ou é uma pessoa que jogaram lá no cargo de liderança e a pessoa não tem noção nenhuma do que tá fazendo. E aí o seu psicológico começa a ficar um pouco mais trabalhado, né? Você fica um pouco mais madura, assim, em não se revoltar, ou não ficar realmente com o psicológico abalado, de falar, caraca, então eu faço tudo errado, odeio. E aí, gente, o que aconteceu pra mim, que eu agradeço muito, é algo que eu sempre busquei nas empresas e que eu quero convidar você, se você trabalha no ambiente corporativo, pra você ser essa pessoa. Presta atenção. Eu sempre tive aquela pessoa que eu poderia perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu poderia perguntar a coisa tipo, eu já perguntei isso, eu preciso perguntar de novo porque eu esqueci essa informação. E eu saberia que aquela pessoa ia olhar pra mim de uma forma empática e ia me responder naturalmente, sem eu levar uma chuchada, assim, falar assim, eu já te falei isso, ou fazer você passar vergonha na frente de outras pessoas. Aquela pessoa que só vai olhar pra você e falar, Duda, qual é essa dúvida? Essa? Tá bom, então a resposta é X. Beleza, voltamos a trabalhar, eu volto a trabalhar e seguimos o baile. Porque se eu tenho um líder que é aquela pessoa que se eu levo algo errado, se eu levo um erro, né? Se aquele ambiente que não te permite errar e prazer, somos seres humanos, todo mundo vai errar uma hora, né? Dadas as suas devidas proporções, mas pelo amor de Deus, né? Aqui não podemos errar. Pelo amor de Deus. Dá licença. Pra mim, essas pessoas foram tão importantes quando eu tava num ambiente onde a liderança dali não tinha nada pra extrair, sabe? Não era aquela liderança que ia te ajudar, pelo contrário, só ia te reprimir. Então, essas pessoas adjacentes à liderança fizeram toda a diferença na minha vida corporativa. E aí eu poderia deixar aqui um recado para os líderes, para os gestores. Mas, de verdade, amor, se você está num cargo de liderança e você não está preocupado com as pessoas, se você não está preocupado em se aprimorar, tá? Em se autoconhecer no sentido pessoal, porque se você tá bem resolvido, amor, qual é a chance de você conseguir fazer uma gestão de pessoas decente? A chance é 99%. Se tu tá mal resolvido com a tua vida, querido, queria te falar que você vai fazer todos em volta ficarem mal resolvidos também. Eu não quero falar, como um líder deve agir. Porque se você tá num cargo de liderança e não tá agindo como líder, meu amor, você está falhando, saiba disso. Tá? Mas ela não tá percebendo que ela tá falhando. Tá. Eu já fui uma líder que virei líder do nada porque eu era boa tecnicamente e falaram, ok, vou subir você de cargo. Só que eu tinha uma bagagem imensa de muito sofrimento, com muito chefe que não tinha habilidade em liderar. Então a minha premissa sempre foi, primeira coisa, eu vou fazer exatamente o contrário
do que faziam comigo e eu achava errado. Essa foi minha premissa enquanto líder, minha premissa. Eu errei? Nossa, demais, demais. E o que tá na minha cabeça, fora que provavelmente os meus liderados vão olhar pra mim e vão julgar. Falar, Duda, acho que você errou ali, errou lá. Eu tenho plena convicção disso, porque, porra, oi, prazer, ser humano, né? Mas é aquele negócio, eu tô errando, mas tentando acertar assim de uma forma federal. Se você olha para um funcionário, para um colaborador e fala assim, cara, eu tô pagando, tem que executar tal coisa. Se você é um chefe que olha e fala, não, tem que executar. Não, mas veja bem, eu queria entender o propósito do que a gente tá fazendo. Bicho, você não tem que entender o propósito, você só tem que fazer, tá recebendo pago. Se você tem essa cabeça, deixa eu te contar uma coisa. Do mesmo jeito que se tu abrir uma vaga hoje, lota de currículo, essa pessoa, se ela for procurar um emprego, vaga é o que não falta. Se você quer reter a galera, se você não quer ter o tempo todo uma troca de funcionário e sai, se não é demitido, a pessoa que pede demissão, e sai um monte de gente, e entra um monte de gente, e não é problema, todos sabemos que somos substituíveis. A partir do momento que você pedir demissão, 2 dias depois vai ter alguém sentado na tua cadeira e daqui a pouco ninguém mais vai lembrar da sua existência. Fato, vida real, vida adulta. E aí o que eu acabei de falar é pensando como empresa, né? Do ponto de vista de empresa e retenção de colaborador. Mas, pra galera, pra geral, provavelmente, se não acontece no seu setor, acontece no setor ao lado, ou você sabe de um dos setores da empresa que está acontecendo isso. Se tem um líder extremamente despreparado, porque assim, se eu pego um líder despreparado, eu já tenho uma certa maturidade, ou para saber lidar, ou para falar, ó, com isso aqui eu não consigo trabalhar, um beijo, tchau. Mas essa galera que está entrando agora no mercado de trabalho, eles não têm essa agilidade, de pensar, tipo, não, beleza, eu vou tentar lidar aqui com o meu líder da melhor forma, ou não, eu não concordo com algumas coisas, eu vou embora. Fica aquela agonia, literalmente você murcha a pessoa. É aquela pessoa que provavelmente pega um pouco de ranço de ambiente corporativo. É aquela pessoa que começa a pintar a empresa como a grande vilã, né? Como chefe, como dono, como grande vilão, capitalista mau. Mas entendam, essa mensagem realmente que vocês passam, se vocês deixam líderes e chefes ruins. Porque se é uma primeira experiência de trabalho, essa pessoa não vai manjar. Ah, não, esse cara não... Ele tá no cargo de liderança, mas ele não serve. Bicho, não! Pra pessoa chegar nessa maturidade, ela tem que levar muita lapada na vida. E eu realmente não gostaria que essa galera da nova geração pegasse essas pessoas despreparadas e começasse a desgostar do trabalho. Por que a galera está amando o home office? Vocês já se perguntaram isso? É porque não precisa pegar ônibus. Pelo amor de... Pra cima de mim, colega. A galera que ama home office é porque o ambiente de trabalho, ele não acolhe, ele não engaja, ele não prospera. Entenda que ir trabalhar no ambiente, ir trabalhar no escritório, não gera felicidade alguma. Não gera uma troca positiva. Porra, se eu tivesse um líder foda, que toda vez que eu faço um bom trabalho tá lá me parabenizando, se for pra me corrigir, me chama no cantinho, me corrige, tu acha que eu não teria vontade de trabalhar? Mesmo que precisasse pegar um ônibus? Gente, vamos acordar, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu teria muito mais pra falar sobre liderança. A gente tem hoje... eu fiz um documentário na faculdade, porque isso é algo que me incomoda desde que eu coloquei os pés em ambiente corporativo. Porque se não era no meu setor, era no setor do lado. Pessoas sofrendo com chefes despreparados para estar no cargo de liderança. Então, assim, é algo que sempre me incomodou. E aí, na faculdade, eu fiz um documentário, na faculdade de jornalismo,
fiz um documentário sobre liderança. Entrevistei líderes que eram caras, assim, fenomenais, que conseguiam engajar a equipe. Conversei com psicólogas e tal. E aí eu chamei o documentário de Liderança 4.0, que era a nova liderança, porque esse sistema de chefe realmente funcionou há muito tempo atrás. Mas hoje, por uma questão de poder de escolha, né, e eu ir para outra empresa, ter essa facilidade de sair, entrar em outra, em trabalhar em casa, em ser freelancer, em ser autônomo, e ter diversas possibilidades, hoje um chefe, como antigamente, não funciona mais, porque não vai reter ninguém na equipe dele. Mas enfim, como eu disse, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre liderança, sobre todos os pontos de vista, mas eu resolvi trazer esse ponto, porque isso, independente se você está em cargo de liderança ou não tá, se o seu chefe é muito bom, muito ruim, mas sempre você consegue ser aquela pessoa, aquele suporte dos novos colaboradores, aquela pessoa que entrou e fala: bicho, conta comigo, tá? Qualquer coisa. Ah, mas é uma pergunta meio idiota. Não, pode perguntar. É nóis, tamo aqui, tá bom? Tamo junto. E um dia, quem sabe... Gente, vocês iam amar, tá? Porque eu já superei, então eu consigo falar sobre isso. Mas eu poderia falar sobre os meus cases de ambiente corporativo. Amor, eu tenho tanta história de liderança que eu olhava assim e falava: não é possível, essa pessoa é diagnosticada com insanidade mental. Porque não é possível. Gente, assim, ó, cada coisa que eu ficava assim, ó, eu falava: não, ela não falou isso em público. Não, ela não falou isso pros liderados. Não, não é possível. Que eu me questionava. Eu falei: gente, eu escutei certo? Essa pessoa realmente proferiu tais palavras? Assim, ó, eu já peguei coisas absurdas no mercado de trabalho vindo de lideranças. E obviamente, hoje eu dou risada. Na época eu ficava assustadíssima, que eu falava: gente, tipo, ninguém tá enxergando que isso tá errado. E é difícil, né? Porque às vezes isso acontece dentro do setor, acontece num ambiente muito... Ou é só o liderado com o líder, e pra fora é tudo lindo, né? Então, assim, são várias questões, várias camadas. E, de novo, poderia ficar aqui 3 horas falando sobre isso. Mas, a princípio, fica aí minha reflexão pra você ser um grande suporte pra essa nova geração, pra galera parar de odiar o mercado de trabalho, pra galera parar de odiar o ambiente corporativo e só procurar home office. E tá tudo certo, viu? Home office é top, adoro também, incrível. Você acorda, senta direto, começa a trabalhar. Mas eu acho que ambientes humanizados, ambientes acolhedores, geram muito mais resultado, muito mais engajamento, mais networking, tudo que vocês possam imaginar. Então, essa é a minha reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico um pouco revoltada com esse assunto, mas espero ter usado as melhores palavras, ter conseguido transmitir uma mensagem, uma reflexão para vocês. É isso, um beijo e até a próxima terça-feira. Tchau!